um dos investigadores pediu ao espírito que se revelasse. Momentos depois, isso aconteceu. Bem-vindo de volta aos 31 dias de horror. Se você é novo, outubro é um mês especial para este canal. Chamamos de mês da maratona assustadora e postamos um vídeo assustador diariamente. A maioria dos vídeos mostra fenômenos paranormais. Embora normalmente a gente também inclua alguns mistérios sobrenaturais, alienígenas ou simplesmente assustadores e não resolvidos no meio. Se você é fã de qualquer coisa relacionada ao terror, então vai adorar o que estamos fazendo. Aproveite essas 5 histórias de terror reais, assustadoras e estranhas, com imagens e encontros. A cadeira que se move. Este vídeo foi enviado pelo Gateshead Paranormal, uma equipe de investigadores que compartilham suas experiências no canal do YouTube Gateshead Paranormal. Depois de uma conversa em um pub local, o dono de uma casa em Rowland Gill, Gateshead, Tyne and Wear, norte da Inglaterra, convidou os investigadores para visitá-la. Ele suspeitava que estava dividindo seu espaço com alguns visitantes fantasmagóricos indesejados e estava convencido de que sua casa era assombrada desde que se mudou para lá há 18 meses. Devido a eventos inexplicáveis, como armários se abrindo sozinhos, uma garrafa de molho virando sem motivo e seu cachorro parado olhando para o nada, comportamento incomum, pois não fazia isso antes, surgiram preocupações. Em 16 de agosto de 2015, por volta das 22h20, os investigadores montaram seus equipamentos e um deles pediu que os espíritos se revelassem. Momentos depois, isso aconteceu. Dê uma olhada. A equipe pesquisou a propriedade antes da investigação e descobriu que a casa foi construída em uma área de floresta. Descobriram que o atual proprietário fez grandes reformas na propriedade, o que pode agitar os espíritos. Após registrar uma cadeira se movendo, a equipe se surpreendeu, pois nunca tinha visto algo assim, e considerou essa a evidência mais convincente das investigações. Então, eles capturaram o espírito que incomodava o dono ou há outra explicação mais plausível? O que você acha? Assustador cemitério da Reserva Militar de Fort Boise. O cemitério da Reserva Militar de Fort Boise está localizado em uma encosta tranquila acima da cidade em Idaho. À primeira vista, é só um terreno com mato e pedras gastas, mas há mais de um século tornou-se um lugar onde a história de Boise e o sobrenatural se cruzam. O cemitério surgiu do terreno de sepultamento do quartel de Fort Boise, perto do riacho Cottonwood. Depois de enchentes no início de 1900 levarem túmulos, os restos recuperados foram transferidos para a encosta em 1906 e 1907. Com mais de 200 sepultamentos de soldados e famílias, muitos túmulos seguem sem identificação, tornando seus ocupantes largamente esquecidos, mas ainda presentes. Desde o início, histórias de assombrações têm cercado o cemitério. Corredores na Mountain Cove Road relatam ver um homem surgindo e sumindo ao atravessar o asfalto. Alguns ouviram crianças brincando sem ninguém presente, ouviram uma mulher de preto entre as pedras. Relatos de soldados em uniformes antigos também persistem, frequentemente vistos parados ou andando de um lado para o outro como se ainda estivessem de serviço. Após o reenterro dos restos da Guerra Civil em 1998, moradores notaram mais inquietação no cemitério. Visitantes relataram experiências sutis, como quedas bruscas de temperatura e sensação de estar sendo observados. Falam de um homem perto de um álamo antigo que reconhece vivos antes de sumir. Quando um de nossos incríveis espectadores enviou uma foto tirada no cemitério, prestamos atenção. Veja só. Há uma figura perto da cerca dos fundos. Será que essa é uma prova fotográfica de que os avistamentos e lendas em torno do cemitério são realmente verdadeiros? O que você acha? Ongs Hat, os Pine Barrens de Nova Jersey abrigam várias vilas abandonadas, muitas das quais foram desertas há décadas. Uma das mais notórias dessas cidades fantasmas é Ongs Hat, que se tornou central em um dos primeiros mitos conspiratórios da internet. E é bem assustador.
Segundo a lenda, um jovem extravagante chamado Ong morava na Pine Barrens. Embora o primeiro nome seja desconhecido, Ong é um sobrenome antigo na Pine Barrens, onde um dos primeiros colonos foi Jacob Ong. Esse jovem Ong era uma figura conhecida nos bailes locais, famoso por encantar as damas com seus movimentos elegantes e roupas estilosas, especialmente seu chapéu de seda. Hoje, ele seria visto como um conquistador, pois flertava e dançava com várias mulheres. Bem, certa noite, uma de suas pretendentes descobriu suas travessuras e, tomada pela raiva, o atacou, pegou seu chapéu e o amassou completamente. Bêbado e arrasado por perder seu chapéu favorito, Ong saiu furioso e lançou o chapéu destruído nos galhos de um pinheiro. O chapéu ficou lá por anos, tornando-se um ponto de referência pelo qual as pessoas podiam encontrar a pequena vila, que logo passou a ser conhecida como Chapéu de Ong. À medida que as indústrias desapareceram e os pinheiros Barren se tornaram mais desolados, Chapéu de Ong quase sumiu da memória. Hoje, ninguém mora lá, apenas ruínas, fundações cobertas pelo mato e vestígios do passado. A vila poderia ter desaparecido na obscuridade se não fosse por uma história estranha que surgiu no final do século XX, uma afirmação de que Chapéu de Ong era um portal para outra dimensão. Essa história está no livro de Joseph Matheny, Chapéu de Ong, O Começo, uma ótima leitura para essa época. Segundo Joseph Matheny, a Igreja Ortodoxa Moura da América foi criada nos anos 1950 por músicos de jazz e poetas que antes faziam parte do Templo da Ciência Moura, em Newark. Esses buscadores viajaram amplamente, absorvendo práticas espirituais de mestres de todo o Oriente. Um deles, Wally Fard, voltou de suas viagens em 1978 e usou suas economias para comprar 200 acres nos pinheiros de Nova Jersey, junto com um grupo que incluía garotos fugitivos de Paramus e 2 anarquistas lésbicas. Ele fundou o Ashram da Ciência Moura. Farn começou a publicar boletins informativos, divulgando suas ideias e atraindo excluídos e buscadores espirituais. Entre eles estavam Frank e Atlea Dobbs, cientistas ostracizados por suas teorias radicais. Os gêmeos Dobbs cresceram no Texas em uma seita que adorava OVNIs, liderada pelo pai deles, então não eram estranhos à vida à margem da sociedade. Após serem expulsos de Princeton por doutorados sobre o chamado caos cognitivo, vieram para os Pinheiros e montaram um laboratório improvisado para seguir pesquisando como usar áreas inexploradas do cérebro para frear o envelhecimento e curar doenças. O trabalho deles inspirou a criação do Instituto de Estudos do Caos. O progresso foi mais rápido que o esperado. Em 3 anos, cientistas criaram um dispositivo chamado OVO. Ao conectar pessoas a computadores e mapear suas ondas cerebrais durante sexo, drogas e outros métodos de alteração mental, afirmaram aprender a controlar o caos mental. A 4ª versão do OVO foi testada em um fugitivo de Paramus. Quando ativado, o garoto e a máquina desapareceram, apenas para reaparecer momentos depois. Ele supostamente insistiu que havia viajado para uma dimensão paralela, o que eles declararam como a abertura do portal. Aparentemente, quando um vazamento químico vindo do Fort Dix próximo começou a contaminar os pinheiros com resíduos nucleares, os membros do instituto decidiram não fugir para fora, mas sim para dentro, ou melhor, para outro lugar. Usando o portal, eles se transportaram com seus pertences para outra dimensão onde o Chapéu de Ong existia, mas não a humanidade. Rumores se espalharam de que seus experimentos levaram a derramamento de sangue. Alguns dizem que forças do governo, como a Força Delta ou agentes estrangeiros, invadiram o complexo e mataram vários membros. Ainda não está claro se isso era fato ou ficção. Céticos argumentam que o livro de Matheny e os papéis Incanábula que o acompanham, um conjunto de documentos estranhos que ele divulgou online no início dos anos 1990, foram uma elaborada farsa da internet. O próprio Matheny admitiu ter encontrado e publicado esses textos, embora não esteja claro se eles existiam fora de sua própria criação. Alguns dizem que é apenas uma farsa inteligente, enquanto outros acham que ele escondeu a verdade na ficção para se proteger. O mistério do Chapéu de Ong continua até hoje. Será que foi realmente o local de experimentos interdimensionais ou um dos primeiros e mais elaborados trotes online? Seja qual for a verdade, a lenda permanece como uma das histórias mais estranhas a surgir dos pinheiros, cativando aqueles que se perguntam se fato e ficção às vezes podem ocupar o mesmo espaço. O Menino Fantasma das 7 Águas Furtadas. Esta imagem foi tirada na histórica mansão das 7 Águas Furtadas em Salem, Massachusetts.
Construída em 1668, a casa já foi lar da prima do autor Nathaniel Hawthorne, Susanna Ingersoll. As visitas de Nathaniel Hawthorne à casa inspiraram seu famoso romance, A Casa das Sete Águas Furtadas. Hoje em dia, a casa é um museu que recebe muitos visitantes todos os anos. Ela também tem a reputação de ser assombrada. Em 2013, a visitante Lisa B. tirou uma foto da casa e notou a imagem fantasmagórica de um menino pequeno nos arbustos, espiando por cima da cerca de madeira. O mais notável sobre essa fotografia é que, após pesquisar sobre a casa e a ligação de Hawthorne com ela, Lisa descobriu um de seus livros menos conhecidos, 20 Dias com Julian e o Pequeno Coelhinho pelo Papai, que relata quando Hawthorne cuidou do filho Julian, de 5 anos, por 3 semanas enquanto a esposa viajava. Ela percebeu que o retrato do pequeno Julian na capa do livro tem uma semelhança impressionante com o menino espiando por cima da cerca em sua fotografia. O que você acha? Coincidência? Farsa? Criança perdida? Ou o fantasma de Julian? As cartas de Circleville. Agora vamos encerrar com o que continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais perturbadores do crime real americano. Em 1976, em Circleville, Ohio, moradores começaram a receber cartas anônimas enviadas de Columbus, cidade próxima. As cartas, com caligrafia grosseira, acusavam pessoas de má conduta e revelavam detalhes privados, ameaçando expor segredos obscuros. Elas não eram direcionadas a uma única pessoa, mas se espalharam pela comunidade, causando medo e desconfiança entre os vizinhos. O primeiro alvo conhecido foi Mary Gillespie. Uma motorista de ônibus escolar local recebeu cartas acusando-a de ter um caso com Gordon Macy, superintendente da escola. A carta anônima a alertava a terminar o suposto relacionamento ou seria exposta. Logo, seu marido Ron e outras pessoas da cidade começaram a receber ameaças semelhantes e, em agosto de 1977, a tensão aumentou quando Ron recebeu um telefonema misterioso que se acredita ter sido feito pelo autor das cartas. Saiu de casa irritado com sua arma e logo morreu em um acidente de carro. Seu caminhão bateu em uma árvore e os investigadores notaram que sua arma foi disparada uma vez, mas não acharam a bala. As circunstâncias estranhas de sua morte, seja acidente, suicídio ou assassinato, nunca foram esclarecidas. Apesar da morte de Ron, as cartas continuaram, e nos anos seguintes, mais pessoas foram alvo, incluindo autoridades públicas, policiais e cidadãos comuns. Em 1983, a campanha ficou mais violenta quando Mary quase caiu em uma armadilha em sua rota de ônibus. O dispositivo era uma caixa armada com uma pistola projetada para disparar quando fosse aberta. A arma foi rastreada até Paul Freshour, ex-cunhado de Mary, que acabou preso e acusado de tentativa de assassinato. Apesar das provas contra ele serem circunstanciais, incluindo seu acesso à arma e supostas inconsistências em seu relato, ele foi condenado e sentenciado à prisão. No entanto, após sua prisão, as cartas não pararam. Moradores continuaram recebendo-as e até Freshour recebeu cartas na prisão. As autoridades afirmaram que ele não podia enviá-las, o que põe em dúvida sua culpa. Apoiadores argumentaram que ele foi incriminado, enquanto outros sustentavam que ele era pelo menos parcialmente responsável. Freshour sempre insistiu em sua inocência até sua morte em 2012. A maioria acredita que Freshour escreveu as cartas e armou a armadilha, talvez por conflitos familiares. Porém, os peritos em caligrafia não conseguiram ligá-lo às notas. Alguns analistas sugerem que a caligrafia foi disfarçada, enquanto outros propõem que pode haver vários autores. Outra teoria sugere que a própria cidade escondia mais segredos do que parecia, com várias pessoas usando a campanha anônima para resolver desavenças pessoais. Além disso, alguns acreditam que o verdadeiro autor das cartas nunca foi identificado e pode ser um morador local com profundo conhecimento das famílias de Circleville. As cartas assustadoras de Circleville mostram como o medo pode abalar uma comunidade. Apesar da condenação de Paul Freshour, o caso segue sem solução. Até hoje, a identidade do autor das cartas nunca foi confirmada, e o mistério ainda atrai investigadores, jornalistas, entusiastas de crimes reais e pessoas como nós. É isso para este vídeo. Esperamos que tenha gostado deste volume do mês da Maratona Assustadora. Amanhã nos vemos aqui para outro vídeo assustador.